volta aqui no Conectando, coisa boa, conectar pessoas inteligentes com você, nosso público, nossa audiência. E nós estamos falando aqui de voz, não é? Se você está assistindo aqui na TV Mar, bem-vindo. Se você estiver assistindo no YouTube, bem-vindo também. E se você estiver assistindo no interesse de aprender algo para poder utilizar nas suas redes sociais, na sua comunicação, no seu trabalho, aproveite, porque o Dr. Jeová Amorim tem muito que oferecer para a gente. É uma experiência incrível, já transformou muitas pessoas através do trabalho vocal, não é, Jeová? Isso. Quando a gente saiu para o intervalo comercial, eu falei o seguinte, que mesmo para ficar calado, a gente precisa saber se comunicar bem. Isso. Eu achei fantástico essa sua colocação, porque na comunicação a gente não tem oposto. Comunica, não comunica, como dia, noite, né, vida, morte. Na comunicação não. A gente comunica na atividade comunicativa e na inatividade. Então eu estou em silêncio, mas muitas vezes o meu silêncio ele é muito mais eloquente do que as minhas palavras. Né? Então a gente comunica quando a gente fala e quando a gente não fala. Então a partitura corporal da gente também é um elemento importante na comunicação. Os gestos que eu utilizo na hora que eu me comunico, eles vão passar mais credibilidade, menos credibilidade. E já que a gente falou de gestos, né, tem um gesto que é muito interessante. Como é que a gente pode mais ou menos entender se aquela pessoa que está falando alguma coisa, ela está falando de algo que ela tem propriedade, que ela está confortável ou algo desconfortável? A palma da mão. Geralmente, quando a gente fala de uma coisa que a gente tem domínio, a palma da mão, ela aparece. Não quer dizer que eu vou falar assim, né? Fazendo isso, não é isso. Mas você não tem reserva. Mas eu não tenho reserva. É só a gente pensar, quando a gente está um pouco inseguro, a primeira coisa que a gente faz é ficar se apertando, esconder as mãos, né? E por aí vai. Então, essa partitura corporal é algo muito importante que precisa ser valorizado na situação de comunicação. Então a gente pode até mentir com as palavras, com o repertório, mas a gente não consegue mentir com a voz e com o corpo. Ele sempre vai dar um jeito de entregar. Você quer ver um exemplo? Nós estamos aqui batendo papo. Enquanto Jeová está falando, horas eu estou olhando para ele, apreciando o que ele está falando, horas eu estou olhando para você que está aí do outro lado. E aí quando eu estou olhando aqui, você consegue perceber se eu estou gostando ou não do que ele está falando, porque é automático, não é? Por mais que a gente tente disfarçar, a gente não consegue disfarçar 100%. E aí você consegue perceber do outro lado, claro, que eu estou sorridente, que eu estou encantada com o que ele está falando, porque eu estou gostando. E não é nenhuma questão de gostar ou não gostar, é de concordar ou não concordar. Às vezes a gente faz assim. Né? É uma microexpressão, sem né? Querer, que já falou, até sem querer, já foi a fala toda. A gente já comunica. Isso é encantador. E por isso você que está aí do outro lado precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar no sentido de cuidar para melhorar. Isso. Não é? Será que eu estou falando assim o assado e se privar de comunicação? Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que existem maneiras de você aprimorar a sua comunicação. Isso, Edjane. E uma coisa super importante, né, é a questão da audição. Né? Qual o melhor exercício para saber se eu estou me comunicando bem ou se eu não me comunico tão bem? Se autoescutar. A gente se escuta muito pouco. Né? Então, quantas vezes eu recebo pessoas que dizem assim: doutor, eu gravo a minha voz uma mensagem de WhatsApp e eu não gosto de escutar a minha voz. Né? Mas por que você não gosta da sua voz? Eu acho ela nasal, eu acho que eu falo muito rápido, ou eu tenho uma voz muito rouca, ou tem muito ar na minha voz, e por aí vai. Né? Então, o que essa pessoa está me dizendo? Eu não destino tempo para me escutar, eu simplesmente digo que não gosto. Né? Aí quando eu chego e pergunto, o que você não gosta na sua voz? A pessoa faz tudo, né? Só que tudo é macro. Né? Então fica difícil. Não é possível que você não goste de tudo em você. Você precisa ter cuidado com as colocações. Pois é. Não é? Todo mundo tem coisas boas que precisam serem maximizadas e todo mundo tem coisas que não são tão boas
que precisam serem trabalhadas. Os pontos de melhoria, como eu chamo. Os pontos de melhorias, exatamente. Mas toda voz ela é possível de ser modificada para lhe gerar conforto. Porque a gente só vai mudar aquilo que o outro acha que precisa ser modificado. Ô Jeová, a forma de falar, né? A fala mesmo. E aí você falou das vozes que nós temos. E se nós temos formas diferentes, de vozes diferentes, os profissionais aí nem se fala, né? Você pega uma professora da educação infantil, ela vai ter que trabalhar mais um tipo de voz. Isso. Você fala sobre um advogado, um promotor de justiça, um juiz, um médico. Você já fala de um outro tipo de fala e de comunicação. Isso. Você pode dar exemplos pra gente? Então, por exemplo, vamos pensar numa professora. Quando eu falo em professor, eu penso na exigência do professor. Então, o que o professor ele precisa? Ele precisa de uma articulação bem mais definida, ele precisa usar blocos de fala mais resumidos, ele precisa de projeção, porque nem toda sala de aula tem uma boa acústica. Isso. Né? Então, o professor ele fica o tempo todo competindo com o ambiente. Né? Então ele precisa colocar mais projeção, mas ele não sabe. Aí o que ele faz? Ele coloca toda a força na região da garganta e daí ele vai ficar dodói. Ele vai desenvolver um calo nas pregas vocais ou um nódulo de prega vocal e isso vai gerar um impacto negativo. Então o que eu preciso dar para esse professor? Olha, todas as vezes que você for falar, contrai o abdômen e fala, porque eu ganho mais projeção. Quando eu vou falar com o pessoal do judiciário, vamos lá trazer agora para a mesa o judiciário. Isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar o tempo, o ritmo de fala desses indivíduos. Né? Ele não pode falar muito rápido, ele não pode falar muito devagar, porque se eu falo muito rápido, o outro corre o risco de não entender aquilo que eu estou trazendo para a mesa de comunicação, ou se eu falo muito devagar, o outro perde o interesse. Né? Então a gente precisa orientar, no caso, um advogado, por exemplo, um juiz, a respeitar pausa, ênfase e modulação. Pausa, o que é a pausa? A pausa não é para eu respirar na comunicação, a pausa é para eu gerar uma expectativa. Então na hora que eu paro, as pessoas ficam esperando alguma coisa, mas eu preciso saber onde parar. Né? Geralmente as palavras que antecedem a pausa são as palavras que são valorizadas. Né? E uma estratégia de ênfase que as pessoas gostam muito, e eu particularmente adoro, é a silabação. Uma coisa é eu dizer assim, nossa, conversar com a Edjane no Conectando é maravilhoso. Uma coisa é eu dizer, conversar com a Edjane no Conectando é maravilhoso. Observa que eu fiz um adorno na palavra maravilhoso. E ficou maravilhoso, né? E ficou maravilhoso, né? E juntar a tudo isso a modulação. O que é modular? É numa situação de fala, como a gente está fazendo agora, eu variar o tom da minha voz entre grave e agudo, a velocidade da minha fala, tem hora que eu estou um pouco mais rápido, tem hora que eu estou um pouco mais lento, e o volume da minha voz. Tem hora que eu falo um pouco mais forte e tem hora que eu falo um pouquinho mais baixo. Isso. Então, quando alguém do direito se apropria disso, a comunicação dele fica muito mais atrativa. E o resultado do trabalho também. Exato. E eu posso falar bem a respeito disso porque a gente experimenta. Jeová falou assim, quando você não sabe utilizar direito a voz, você pode ter calos nas pregas vocais. Aconteceu comigo, né? Antes de ser trabalhada por um fonoaudiólogo, eu tive calos nas pregas vocais. E eu vou te falar, não é bom não, viu? E dói. A gente fica com atenção também, né? Nessa região do pescoço. Eu até imagino, Jane, eu lembro quando eu cheguei aqui, alguns anos atrás, eu sou pernambucano, mas atualmente eu me coloco como alabucano, eu via sempre a sua voz. Eu ainda não lhe conhecia na época, né? E tinha aquela história da lista do vestibular, dos aprovados, né? Que você lia nome por nome. Eu fazia, meu Deus. No tempo certo, porque geralmente, né, saía no fim da tarde essa lista. E hoje em dia tudo mudou e facilitou demais, até a flexibilização do horário da Voz do Brasil, que antes não tinha essa flexibilização. Então, na verdade, a gente tinha que terminar toda a lista
antes das 7 horas da noite. Nossa. Não é? Então, assim, tinha que ter uma velocidade que a gente não tinha ritmo não, viu? Era só velocidade. Mas tinha que falar de forma que as pessoas entendessem. Sim. Não é? Não ia adiantar. Eu sempre pensei em quem está ouvindo. Não é? Porque eu acho que também é uma das coisas a serem observadas. Quem vai ouvir? Então eu pensava que tinham famílias me ouvindo, pais, avós, tios, não é? E a gente tinha que falar de forma que fosse entendido, porque não era só para cumprir a lista, era para que as pessoas pudessem entender também, porque teve uma época que as pessoas também não tinham como acessar pela internet. Sim. Então o único canal de você saber imediatamente o resultado vestibular era através da rádio. Exato. Então assim, época boa, viu? Você puxou uma época aí que dá uma saudade. Né? Algumas décadas, né? Uma década e pouco atrás, né? A gente não tinha esse universo internetosférico tão forte. Veja como evoluímos. Evoluímos bastante, viu? Eu gostaria que você deixasse algumas dicas para que as pessoas que estão nos ouvindo pudessem cuidar um pouco melhor da voz. Perfeito. Acho que a primeira dica, a dica mais importante é você se auto-escutar e ser generoso com você mesmo. Né? Agora vamos para dicas um pouco mais práticas. Qual a melhor coisa para a voz? Hidratação. Se hidrate, beba água. Tenha uma boa noite de sono. Invista no seu sono. Invista em atividade física. Um corpo saudável carrega uma voz também saudável. Respeite seus limites. Né? Respeite a sua voz. Tá? Para que a sua voz ela tenha cada vez mais vez e voz. Evite alguns hábitos, né, que são bastante daninhos para as pregas vocais, como tosse seca, pigarro, gritar, falar alto, risadas muito estridentes, né, porque isso vai gerar uma sobrecarga nessa sua região de laringe e a sua voz ela vai gritar por você. E ela grita fazendo com que a voz falhe ou que a voz suma. Né? O grito da voz dodói é diferente do grito da voz não dodói. É o contrário, né? É o contrário. Olha só, então essas dicas são maravilhosas. Jeová, quem quer conversar um pouco mais com você, desfrutar um pouco mais do conteúdo tão rico que você tem para oferecer, como é que faz? Então, eu tenho um canal no YouTube, né, Jeová Fono. Eu tenho o Instagram, que é @JeováFono também. Então, Jeová Fono em todos os canais. No Instagram eu sou bem mais ativo, né? Eu sempre trago dicas diárias de como você pode cuidar melhor da sua voz, cuidar melhor da sua comunicação, e quando a gente cuida dessas duas coisas, o resultado ele é surpreendente. Então, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, minha mensagem para vocês é: pensem que a sua voz ela importa, que a sua voz pode ser a inspiração de uma outra voz, então jamais cale o seu poder de voz. Querido, muito obrigada. Essa é a primeira de muitas. Obrigado, querida. Com certeza, várias. E eu agradeço a sua audiência, sua preferência em nos assistir, tá? Estaremos de volta amanhã. Agradeço a Med Rádios, a Miss Chloe e também a Agência Paradise. Beijo grande, até amanhã. Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida.